Tumores cerebrais em crianças, sinais que não podemos ignorar. Quais são os sinais e sintomas que a gente tem que observar na nossa criança pensando em tumor cerebral? Depende muito da idade da criança e se a cabecinha dela tá fechada ou não. Por quê? Pensa comigo. Aqui a gente tem o crânio de um bebê. O crânio de um bebê tem a famosa moleira, né, que é a fontanela. A principal que a gente, né, que os pais conseguem palpar tudo é a fontanela anterior. Esse espaço aqui, ele tem uma comunicação direta com o cérebro, aqui não tem osso. Então, se caso existe algo crescendo dentro do cérebro da criança, qual que é um dos principais sinais que a gente vai ter? Um deles é o crescimento da cabecinha, além do normal. Toda vez que vocês vão no pediatra, o pediatra mede o perímetro cefálico, que inclusive eu tenho um vídeo aqui que ensina como medir o perímetro cefálico, certinho, porque a gente vê muita alteração de medida. Então a gente coloca no gráfico. A criança precisa respeitar aquele formato da curva de perímetro cefálico. Se acontece um crescimento, então ele vai subindo os desvios padrões, que são aquelas linhas da curva do perímetro cefálico, isso é um sinal de alarme. Tem algo errado, tem algo crescendo dentro da cabeça dessa criança. Então, um desses sinais é o crescimento do perímetro cefálico, isso falando em bebês. Outro sinal é o abaulamento da fontanela. Então, a fontanela que tem que ser plana, criancinha sentada, tá? A fontanela a gente avalia com criança sentada, não pode ser deitada. Sentada, e a fontanela que era para estar mais plana ou deprimida, tá para cima, tá? Tá tensa, tô palpando e ela tá tensa, tá dura. Tá pra cima, tá abaulada. Então isso quer dizer o quê? Tem algo crescendo lá dentro, funciona como se fosse uma bexiga, tem algo crescendo lá dentro. Então esses são sinais que muitas vezes os pais podem perceber mesmo em casa. Outras coisas que podem acontecer em tumores cerebrais em crianças pequenas são atrasos do desenvolvimento. Então uma criança de 3 meses que não sustenta o pescoço, lembrando, gente, atraso do desenvolvimento a gente avalia com idade corrigida. Então prematuros, não adianta você querer acompanhar os marcos de desenvolvimento de uma criança a termo. Então sempre assim, se o bebê nasceu prematuro, você tem que fazer a idade corrigida. Então criança de 3 meses não sustenta o pescoço, estranho. Criança de 5 meses, não tá rolando. Engatinhar não é um marco obrigatório, mas uma criança de 8 meses que não fica numa posição de 4 apoios, pelo menos, sinal de alarme. Uma criança de 6, 7 meses que não fica na posição sentada e de 8 meses que não fica sentado sem apoio, sinal de alarme, e assim vai. Então, atrasos no desenvolvimento denotam que tem algo alterado. Isso é tumor? Não. Uma coisa não é patognomônica da outra, mais um atraso de desenvolvimento é um sinal de alarme para você buscar ajuda. Outra coisa que a gente observa em bebês, estrabismo, isso pode ser um sinal de compressão de nervo craniano, então pode ser um sinal de tumor. Então, todas essas alterações são sinais que podem indicar crescimento de tumor cerebral intracraniano, tá? Agora, em crianças mais velhas, crianças que já se comunicam, como que a gente identifica? Então, aí o perímetro cefálico já não vai nos ajudar, porque a cabecinha já está fechada, então assim, medir o perímetro cefálico, o tumor, ele não vai conseguir fazer esse crescimento do crânio, mas a caixa craniana, ela funciona mesmo como uma caixa. Então vamos pensar, uma caixa fechada, começa algo crescendo lá dentro. O que vai acontecer? Criança vai ter dor de cabeça, criança vai ter vômito. Como que é a dor de cabeça do tumor cerebral? É uma dor de cabeça que, em geral, piora quando o paciente deita. Porque quando a gente deita, a gente tem um aumento da pressão dentro da cabeça. Então, à noite, a cabeça começa a doer. Principalmente quando acorda a criança no meio da noite. Outra coisa, vômitos. Um sinal de aumento da pressão da cabeça são os vômitos, que muitas vezes são incontroláveis. A gente chama de vômitos em jato, tá? Crises convulsivas podem acontecer a depender da localização do tumor, perda de força nos membros, alteração de sensibilidade também pode acontecer. Já tive casos de crianças que estavam quase cegas e não contaram para os pais. Criança pequena, às vezes eles se adaptam, eles dão a mão, eles conseguem andar. Então, assim, já tive casos que a gente fez diagnóstico tardio de tumor craniano, que a criança estava quase cega, chegou, a gente já não tinha mais reflexo pupilar,
e os pais foi difícil de reconhecer, porque a criança ela é muito esperta, ela vai dando nó nos adultos, ela dá a mão, ela anda de um lado para o outro, a gente acaba não percebendo. Então, assim, qualquer alteração neurológica das funções neurológicas pode ser um sinal de tumor craniano, a depender da região. Então, nesses casos, se você tá tendo algum sintoma do seu filho, algo que correlacionou aqui, busque ajuda com urgência.